Uma mulher misteriosa deixa para trás uma mansão repleta de segredos e um passado que a marcou profundamente. Em cada esquina de São Paulo, novas revelações ameaçam virar seu mundo de cabeça para baixo. Um segredo sombrio sobre o pai de seus filhos pode mudar tudo, enquanto aliados inesperados surgem nas sombras. Descubra os segredos que Luísa carrega e até onde ela irá para proteger sua família e reconstruir sua vida. O sol mal havia nascido quando Luísa acordou, seus olhos pesados de uma noite mal dormida. O quarto minúsculo nos fundos da mansão dos Albuquerque era seu lar há quase uma década, mas naquela manhã parecia mais sufocante do que nunca. Ela se levantou, ajeitou o uniforme e se preparou para mais um dia de trabalho, ignorando o peso que sentia no peito. A mansão dos Albuquerque era um monumento à opulência, com seus jardins meticulosamente cuidados e cômodos decorados com obras de arte caríssimas. Para Luísa, no entanto, cada canto guardava uma memória, cada objeto contava uma história que ela tentava desesperadamente esquecer. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Enquanto preparava o café da manhã na cozinha espaçosa, Luísa ouviu passos familiares se aproximando. Seu coração disparou, uma mistura de ansiedade e mágoa tomando conta dela. Ricardo Albuquerque entrou na cozinha, impecável em seu terno feito sob medida, como se a conversa da noite anterior nunca tivesse acontecido. "Bom dia, Luísa", ele disse, sua voz fria e distante. "O café está pronto?" Luísa assentiu, incapaz de encontrar sua voz. Ela serviu a xícara de café para Ricardo, suas mãos tremendo ligeiramente. O silêncio entre eles era ensurdecedor, carregado de palavras não ditas e promessas quebradas. "Precisamos conversar", Ricardo finalmente disse, colocando a xícara sobre o balcão. "Sobre ontem à noite." Luísa sentiu seu estômago revirar. A noite anterior tinha sido o fim de tudo, o momento em que seu mundo desmoronou. Ricardo, o homem que ela amava em segredo há anos, o homem com quem compartilhava momentos íntimos longe dos olhares da sociedade, tinha decidido que era hora de acabar com tudo. "Não há nada para conversar, Sr. Albuquerque", Luísa respondeu, sua voz trêmula traindo sua aparente calma. "O senhor deixou tudo muito claro ontem." Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. "Luísa, você precisa entender. O que tínhamos não podia continuar. Eu tenho responsabilidades, uma posição a manter. Você sempre soube que isso não poderia durar para sempre." As palavras dele eram como facadas no coração de Luísa. Ela se lembrou de todas as promessas sussurradas, de todos os momentos em que ele jurou que o amor deles superaria qualquer obstáculo. Agora essas memórias pareciam uma cruel piada. "Eu entendo perfeitamente, senhor", Luísa respondeu, sua voz ganhando força. "O senhor tem uma reputação a zelar, e eu sou apenas uma distração." Ricardo franziu o senho, como se as palavras dela o incomodassem. Por um momento, Luísa vislumbrou uma sombra de remorso em seus olhos, mas ela desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. "Não é assim, Luísa. Você sabe que me importo com você, mas não o suficiente", Luísa completou por ele. "Não se preocupe, Sr. Albuquerque. Eu entendi a mensagem. Terminarei minhas tarefas e sairei ainda hoje." Ricardo pareceu surpreso. "Sair? Mas, Luísa, você não precisa..." "Preciso sim", ela o interrompeu, sua voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "Não posso continuar aqui fingindo que nada aconteceu. Tenho meu orgulho, sabe?" O silêncio caiu sobre eles novamente, pesado e opressivo. Ricardo parecia querer dizer algo, mas as palavras não saíam. Finalmente, ele assentiu, seu rosto uma máscara de indiferença. "Muito bem, se é isso que você quer. Providenciarei sua indenização e uma carta de recomendação." Luísa quase riu da ironia. Uma carta de recomendação, como se isso pudesse compensar os anos de sua vida que ela dedicou a ele, o coração que ela entregou apenas para vê-lo ser despedaçado. As horas seguintes passaram em um borrão. Luísa empacotou seus poucos pertences, dizendo adeus silenciosamente a cada canto da mansão, que tinha sido seu lar e sua prisão. Quando chegou a hora de partir, ela encontrou Ricardo em seu escritório, um envelope na mão.
Aqui está, ele disse, estendendo o envelope. Sua indenização e a carta. Luísa, eu... Não diga nada, ela o interrompeu pegando o envelope. Não há nada que você possa dizer que mude o que aconteceu. Adeus, senhor. Albuquerque. Com essas palavras, Luísa virou as costas e saiu do escritório, deixando para trás não apenas a mansão, mas anos de sonhos e esperanças. Enquanto caminhava pelo longo caminho de entrada, sua mala pesada ao seu lado, ela sentiu as lágrimas finalmente caírem. O portão da mansão se fechou atrás dela com um rangido final, simbolizando o fim de um capítulo de sua vida. Luísa olhou para a rua movimentada à sua frente. O futuro incerto e assustador. Mas em meio à dor e ao medo, uma pequena chama de determinação se acendeu em seu peito. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa. Luísa estava determinada a sobreviver, a se reerguer. Com um último olhar para a mansão que ficava para trás, ela endireitou os ombros e deu o primeiro passo em direção ao desconhecido, carregando consigo apenas seus pertences e a força que nem sabia que possuía. O mundo lá fora era vasto e intimidador, mas Luísa estava pronta para enfrentá-lo. Sua jornada estava apenas começando, e ela mal podia imaginar as reviravoltas que o destino ainda reservava para ela. 2 semanas se passaram desde que Luísa deixara a mansão dos Albuquerque. Ela havia encontrado um pequeno quarto para alugar na periferia de São Paulo, usando parte do dinheiro da indenização. O espaço era apertado e o bairro barulhento, mas era tudo que ela podia pagar enquanto buscava um novo emprego. Naquela manhã, Luísa acordou sentindo-se estranha. Uma onda de náusea a atingiu assim que se levantou, forçando-a a correr para o banheiro compartilhado no corredor. Enquanto se recuperava, uma suspeita começou a se formar em sua mente, misturando medo e incredulidade. Não pode ser, murmurou para si mesma, olhando seu reflexo pálido no espelho manchado. Com as mãos trêmulas, Luísa fez um cálculo mental. Sua última menstruação deveria ter vindo há quase 2 meses, mas com todo o estresse da mudança e da busca por emprego, ela nem havia notado o atraso. Sentindo o coração acelerar, ela se vestiu rapidamente e saiu em busca de uma farmácia. Horas depois, sentada no chão de seu quarto minúsculo, Luísa encarava o teste de gravidez com uma mistura de choque e desespero. 2 linhas rosa brilhavam nitidamente, confirmando seus temores. Ela estava grávida. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Sussurrou, as lágrimas começando a cair. A realidade de sua situação a atingiu com força total. Desempregada, sozinha em uma cidade gigante e agora grávida do homem que a rejeitara tão cruelmente. O futuro, que já parecia incerto, agora se tornava assustadoramente nebuloso. Luísa passou os dias seguintes em um estado de torpor, alternando entre momentos de pânico e determinação. Ela sabia que precisava de um plano, mas cada vez que tentava pensar no futuro, sentia-se overwhelmed pela magnitude do desafio à sua frente. Uma semana após a descoberta, Luísa finalmente reuniu coragem para marcar uma consulta em uma clínica pública. A sala de espera estava lotada, cheia de mulheres em diferentes estágios de gravidez. Algumas pareciam radiantes, outras tão assustadas quanto ela. Luísa Silva, chamou uma enfermeira. Tremendo ligeiramente, Luísa seguiu a enfermeira até o consultório. A médica, uma mulher de meia idade com olhos gentis, a recebeu com um sorriso caloroso. Então, Luísa, o que te traz aqui hoje? Perguntou a doutora Cecília. Eu acho que estou grávida, Luísa respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. A médica assentiu compreensivamente. Vamos fazer alguns exames para confirmar, ok? Não se preocupe, vamos cuidar de você. Os minutos que se seguiram foram um borrão de perguntas, exames e mais um teste de gravidez. Quando todos os resultados foram compilados, a doutora Cecília olhou para Luísa com uma expressão séria. Luísa, os exames confirmaram sua gravidez. Ela começou, fazendo uma pausa para deixar a informação ser absorvida. Mas há algo mais que precisamos discutir. O coração de Luísa pareceu parar. Algo errado com o bebê? Ela perguntou, o medo evidente em sua voz. Não exatamente, a médica respondeu, inclinando-se para a frente. Luísa, você não está esperando apenas um bebê.
Os exames indicam uma gravidez múltipla. Pelo que podemos ver, são trigêmeos. O mundo pareceu girar ao redor de Luísa. Trigêmeos? A notícia a atingiu como um soco no estômago, deixando-a sem fôlego. Um bebê já parecia um desafio imenso. Mas 3? Eu não sei se posso... Luísa gaguejou, sentindo as lágrimas começarem a cair. A doutora Cecília se levantou e se sentou ao lado de Luísa, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Eu sei que é uma notícia avassaladora, Luísa, mas você não está sozinha. Vamos montar um plano de cuidados para você e os bebês. Existe suporte disponível. As palavras da médica mal penetravam a névoa de choque que envolvia Luísa. Sua mente girava com perguntas e medos. Como ela poderia cuidar de 3 bebês? Onde eles viveriam? Como ela os alimentaria? Doutora, Luísa finalmente conseguiu dizer, sua voz trêmula. Eu acabei de perder meu emprego. Estou vivendo em um quarto alugado. Eu não tenho condições de... Uma coisa de cada vez, Luísa. A doutora Cecília a interrompeu gentilmente. Primeiro, vamos nos concentrar em manter você e os bebês saudáveis. Existem programas de assistência que podem ajudar. Você tem família que possa te apoiar? Luísa balançou a cabeça negativamente. Sua família estava longe, no interior, e ela não tinha coragem de contar a eles sobre sua situação. A vergonha e o medo a impediam. E o pai das crianças? A médica perguntou cuidadosamente. A menção de Ricardo fez o coração de Luísa apertar. Ele não pode saber, ela respondeu firmemente. Não é uma opção. A doutora Cecília assentiu, respeitando a decisão de Luísa. Tudo bem, vamos focar no que podemos controlar agora. Vou te encaminhar para um acompanhamento de alto risco e te dar algumas informações sobre grupos de apoio para mães solo. Um passo de cada vez, ok? Luísa saiu da clínica com a cabeça girando, carregando uma pilha de folhetos e uma lista de vitaminas pré-natais. As ruas de São Paulo pareciam mais intimidadoras do que nunca. O futuro uma névoa de incertezas. Enquanto caminhava de volta para seu quarto alugado, Luísa colocou a mão sobre o ventre ainda plano. Sob seus dedos, 3 pequenas vidas cresciam, alheias ao tumulto que sua existência causava. Naquele momento, em meio ao caos de suas emoções, uma centelha de determinação se acendeu no peito de Luísa. Nós vamos conseguir, ela sussurrou para seus bebês ainda não nascidos. Não sei como, mas vamos encontrar um jeito. O sol se punha sobre São Paulo, lançando sombras longas pelas ruas movimentadas. Luísa endireitou os ombros e continuou caminhando, cada passo, um compromisso silencioso com o futuro incerto que a aguardava. A jornada seria difícil, mas ela estava determinada a enfrentá-la, por ela e pelos 3 pequenos milagres que carregava. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A barriga de Luísa crescia, assim como suas preocupações. Ela havia conseguido alguns trabalhos temporários como diarista, mas a gravidez de alto risco a impedia de aceitar serviços mais pesados. O dinheiro, que já era escasso, agora se tornava uma fonte constante de ansiedade. Numa tarde particularmente quente de verão, Luísa caminhava lentamente pela Avenida Paulista, retornando de mais uma consulta pré-natal. Seu corpo, carregando o peso de 3 vidas em crescimento, protestava a cada passo. Ela parou por um momento, apoiando-se em um poste para recuperar o fôlego. Foi então que seus olhos capturaram uma cena familiar do outro lado da rua. Ricardo Albuquerque, impecável em seu terno caro, saía de uma loja de grife acompanhado por uma mulher elegante. Eles riam, parecendo absortos em sua própria bolha de felicidade. O coração de Luísa disparou. Ela não o via desde aquela fatídica manhã na mansão. Vê-lo agora tão despreocupado e feliz, enquanto ela lutava diariamente para sobreviver, fez com que uma onda de emoções contraditórias a inundasse. Antes que pudesse decidir se deveria se esconder ou confrontá-lo, uma tontura súbita a acometeu. O mundo ao seu redor começou a girar, as vozes da rua se misturando em um zumbido distante. Luísa sentiu suas pernas fraquejarem e, num instante de clareza antes que tudo escurecesse, pensou desesperadamente em seus bebês. Socorro! Foi a última palavra que conseguiu murmurar antes de desmaiar na calçada movimentada.
Quando Luísa abriu os olhos novamente, encontrou-se em um ambiente desconhecido. O cheiro antisséptico e o som de máquinas bipando ao fundo indicavam que estava em um hospital. Ela piscou, tentando focar sua visão. "Ah, você acordou", disse uma voz gentil. Uma enfermeira se aproximou do leito, sorrindo reconfortantemente. "Como está se sentindo?" "Meus bebês", Luísa murmurou, o pânico crescendo em seu peito. "Eles estão bem?" "Calma, querida", a enfermeira respondeu, colocando uma mão tranquilizadora sobre o braço de Luísa. "Seus trigêmeos estão bem. O desmaio foi causado por uma queda brusca de pressão, provavelmente devido ao calor e ao esforço. Mas já estamos cuidando de você e deles." Luísa soltou um suspiro de alívio, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. "Obrigada", ela sussurrou. Nos dias que se seguiram, Luísa permaneceu no hospital para observação. Foi durante esse período que ela conheceu Dona Zuleika, uma senhora que ocupava o leito ao lado do seu. Zuleika estava se recuperando de uma cirurgia e, apesar da diferença de idade, as duas mulheres logo desenvolveram uma amizade. "Então você está esperando trigêmeos?" Zuleika perguntou, seus olhos brilhando com interesse. "E está enfrentando tudo sozinha?" "Minha querida, você é uma guerreira." Luísa sorriu timidamente. "Estou tentando ser, mas às vezes parece impossível." Zuleika esticou a mão, segurando a de Luísa com firmeza. "Nada é impossível quando temos determinação. Sabe, eu também já passei por momentos difíceis. Criei 3 filhos sozinha, trabalhando como costureira. Não foi fácil, mas consegui." As palavras de Zuleika tocaram Luísa profundamente. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que não estava completamente sozinha em sua jornada. No dia da alta, Luísa se preparava para voltar ao seu quarto alugado, quando Zuleika a surpreendeu com uma proposta inesperada. "Luísa, querida, eu estive pensando", começou a senhora. "Minha casa é grande demais para mim sozinha desde que meus filhos se mudaram. O que acha de vir morar comigo por um tempo? Pelo menos até os bebês nascerem e você se estabelecer?" Luísa ficou sem palavras, a oferta tão generosa que parecia irreal. "Dona Zuleika, eu não posso aceitar. É muita bondade sua." "Bobagem", Zuleika respondeu com um sorriso afetuoso. "Será bom ter companhia, e você precisa de um lugar estável para se preparar para a chegada desses anjinhos. Além disso", ela acrescentou com uma piscadela, "posso ensinar a você tudo o que sei sobre costura. Quem sabe não seja um novo começo para você." Com o coração transbordando de gratidão, Luísa aceitou a oferta. Nos dias que se seguiram, ela se mudou para a casa acolhedora de Zuleika, em um bairro tranquilo da zona sul de São Paulo. O quarto que lhe foi oferecido era espaçoso e bem iluminado, um contraste gritante com o cubículo em que vivia antes. Zuleika, fiel à sua palavra, começou a ensinar Luísa os segredos da costura. Com paciência e carinho, ela mostrou à jovem como manusear a máquina de costura, cortar tecidos e criar peças simples. "Você tem talento, menina", Zuleika comentou um dia, observando Luísa terminar uma blusa. "Com prática, pode fazer disso uma profissão." As palavras de encorajamento de Zuleika plantaram uma semente de esperança no coração de Luísa. Pela primeira vez desde que deixara a mansão dos Albuquerque, ela começou a vislumbrar um futuro possível para si e seus filhos. As semanas passaram e a barriga de Luísa continuava a crescer. Com o apoio de Zuleika, ela conseguiu montar um pequeno enxoval para os bebês, utilizando tecidos doados e sua recém-adquirida habilidade de costura. Uma noite, enquanto as duas mulheres conversavam na varanda, Zuleika surpreendeu Luísa com uma revelação. "Sabe, Luísa", ela começou, seu olhar perdido nas estrelas, "há muitos anos eu também trabalhei para uma família rica, os Albuquerque." Luísa sentiu seu coração saltar. "Os Albuquerque?" Ela gaguejou, mal acreditando na coincidência. Zuleika assentiu, um sorriso enigmático em seus lábios. "Sim, os mesmos. Trabalhei lá por quase 2 décadas. Vi muita coisa, minha querida. Coisas que aquela família gostaria que permanecessem enterradas." Luísa ficou em silêncio, absorvendo a informação. Sua mente girava com as possibilidades que essa revelação trazia. Que segredos Zuleika conhecia?
E como isso poderia afetar seu futuro e o de seus filhos? Enquanto a noite avançava, Luísa sentiu uma mistura de apreensão e curiosidade. O destino parecia estar tecendo uma teia complexa ao seu redor, conectando passado e presente de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Com uma mão protetora sobre sua barriga, ela se perguntou que outras surpresas o futuro reservava para ela e seus trigêmeos. O aroma de café recém-passado preenchia a cozinha acolhedora de Dona Zuleika numa manhã de domingo. Luísa, agora com 7 meses de gestação, ajudava a preparar o café da manhã, sua barriga proeminente dificultando um pouco os movimentos. As duas mulheres haviam desenvolvido uma rotina confortável nos últimos meses, compartilhando não apenas a casa, mas também histórias e sonhos. Luísa, querida, Zuleika começou enquanto colocava a mesa. Lembra-se quando mencionei que trabalhei para os Albuquerque? Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sim, lembro, respondeu, tentando manter a voz calma. Zuleika suspirou profundamente, sentando-se à mesa. Há coisas sobre aquela família que você precisa saber, especialmente considerando sua situação atual. O coração de Luísa acelerou. Será que Zuleika sabia sobre seu envolvimento com Ricardo? Ela respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Durante os anos que trabalhei lá, Zuleika continuou, testemunhei muitas coisas. O pai de Ricardo, Augusto Albuquerque, não construiu seu império apenas com trabalho duro, como ele gosta de alardear. Luísa escutava atentamente, seus olhos arregalados de surpresa. Houve fraudes, Luísa, grandes fraudes. Desvio de dinheiro, exploração de trabalhadores, subornos a políticos. Augusto Albuquerque fez de tudo para chegar ao topo, não importando quem ele tivesse que pisar no caminho. A revelação caiu como uma bomba sobre Luísa. Ela sempre soubera que a família Albuquerque era poderosa, mas nunca imaginara a extensão de sua corrupção. Mas como você sabe de tudo isso? Luísa perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Zuleika sorriu tristemente. Quando você trabalha numa casa por tanto tempo, torna-se quase invisível para os patrões. Eles falam, discutem, planejam, como se você não estivesse lá. Eu vi documentos, ouvi conversas, e não fui a única. Muitos funcionários sabiam, mas todos tinham medo demais para falar algo. Luísa sentiu uma mistura de raiva e decepção. Pensou em Ricardo, no homem que ela acreditava conhecer e amar. Teria ele participado desses esquemas? Ricardo, ela começou hesitante. Ah, o jovem Ricardo, Zuleika interrompeu, seu tom suavizando. Ele era apenas um garoto quando comecei a trabalhar lá. Um bom menino, na verdade. Mas crescer naquele ambiente... Bem, isso muda uma pessoa. As palavras de Zuleika trouxeram uma nova perspectiva para Luísa. Ela se lembrou do Ricardo que conhecera, do homem que, por trás da fachada fria, às vezes demonstrava lampejos de bondade e vulnerabilidade. Mas por que está me contando isso agora? Luísa questionou, sentindo que havia mais por trás das revelações de Zuleika. A senhora idosa levantou-se, indo até um pequeno baú na sala. Voltou com uma pasta antiga, colocando-a sobre a mesa. Porque você merece saber a verdade, Luísa. E porque esses documentos aqui, ela disse abrindo a pasta, podem ser sua segurança e a de seus filhos. Luísa folheou os papéis, seus olhos arregalando-se ao ver contratos fraudulentos, registros de pagamentos ilícitos e correspondências comprometedoras. Zuleika, isso é dinamite, Luísa murmurou, compreendendo o peso do que tinha em mãos. Exatamente, Zuleika assentiu. Guardei essas provas por anos, sem saber exatamente o que fazer com elas. Agora, acredito que você possa usá-las, se necessário, para garantir um futuro para você e seus bebês. Luísa sentiu uma onda de emoções contraditórias. Por um lado, a ideia de usar essas informações para chantagear os Albuquerque a repugnava. Por outro, ela não podia negar que a segurança financeira que isso poderia proporcionar era tentadora. Eu não sei se posso fazer isso, Luísa disse finalmente, fechando a pasta. Zuleika sorriu, colocando uma mão reconfortante sobre a de Luísa. Não estou dizendo que você deve usar isso para extorquí-los, querida, mas ter essa informação pode ser útil de várias maneiras. Pense nisso como um seguro,
uma proteção para o futuro. As duas mulheres passaram o resto da manhã discutindo as implicações daquela revelação. Luísa sentia como se um novo mundo de possibilidades e perigos tivesse se aberto diante dela. Nas semanas que se seguiram, Luísa mergulhou com ainda mais dedicação em seus estudos de costura e confeitaria. A paixão por criar doces, que sempre fora um hobby, agora se apresentava como uma possível carreira. Um dia, enquanto experimentava uma nova receita de brigadeiros gourmet, Luísa teve uma ideia. E se eu combinasse as duas coisas? Pensou em voz alta. Doces e roupas. Zuleika, que tricotava na sala, ergueu os olhos curiosa. Como assim, querida? Bem, Luísa explicou animada. E se eu criasse uma linha de aventais e uniformes especiais para confeiteiros? Algo bonito, prático e único. A ideia pegou fogo na mente de Luísa. Nos dias seguintes, ela esboçou designs, experimentou com diferentes tecidos e criou protótipos. Zuleika, encantada com o entusiasmo da jovem, ofereceu conselhos e contatos de antigos clientes do ramo da gastronomia. Uma tarde, enquanto finalizava um avental decorado com pequenos cupcakes bordados, Luísa sentiu uma forte movimentação em sua barriga. Ela parou, colocando a mão sobre o ventre. Calma, meus amores, ela sussurrou para os trigêmeos. Mamãe está trabalhando no nosso futuro. Naquele momento, olhando para sua criação e sentindo seus bebês se moverem, Luísa teve uma epifania. Ela não precisava das informações sobre os Albuquerque para construir uma vida. Tinha talento, determinação e agora um plano. Zuleika! Chamou sua voz transbordando de excitação. Acho que encontrei meu caminho. A senhora apareceu na porta do quarto, sorrindo ao ver o brilho nos olhos de Luísa. Conte-me tudo, querida. Enquanto Luísa explicava sua visão de uma pequena empresa que combinaria sua paixão por confeitaria e costura, criando produtos únicos para profissionais da área, Zuleika escutava atentamente, seu coração se enchendo de orgulho. Sabe, Luísa, Zuleika disse quando a jovem terminou de falar, tenho algumas economias guardadas. O que acha de usarmos esse dinheiro como um investimento inicial no seu negócio? Luísa ficou sem palavras, emocionada com a oferta generosa. Zuleika, eu não sei o que dizer. Diga que vai fazer isso acontecer, a senhora respondeu com um sorriso. Mostre ao mundo do que você é capaz. Naquela noite, deitada em sua cama, Luísa refletiu sobre a jornada incrível que sua vida havia se tornado. De empregada doméstica à futura empresária, de um relacionamento secreto à mãe solteira de trigêmeos. O caminho não havia sido fácil, mas cada desafio a tornara mais forte. Com uma mão protetora sobre sua barriga e a mente cheia de planos para o futuro, Luísa adormeceu, sonhando com as possibilidades que o amanhã traria. O medo e a incerteza ainda estavam lá, mas agora eram ofuscados por algo mais poderoso: esperança. O verão paulistano estava no auge, quando Luísa sentiu as primeiras contrações. Era uma tarde de domingo, e ela estava finalizando mais um de seus aventais personalizados, quando uma dor aguda a fez arquear as costas. Zuleika! Ela chamou, a voz trêmula de emoção e apreensão. Acho que chegou a hora. Os momentos seguintes foram um turbilhão de atividade. Zuleika, com uma calma que só os anos podem trazer, coordenou tudo com eficiência. A bolsa já estava pronta há semanas, esperando por este momento. Um táxi foi chamado e, em minutos, elas estavam a caminho do hospital. O parto de trigêmeos era um procedimento delicado e Luísa foi imediatamente encaminhada para a sala de cirurgia. Enquanto a equipe médica se preparava, ela sentiu um misto de medo e excitação. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. Você consegue, querida, Zuleika sussurrou, segurando sua mão antes de ser conduzida para fora da sala. Estarei esperando por vocês. As horas que se seguiram foram intensas. Luísa lutou bravamente, sua força interior superando o cansaço e a dor. E então, um por um, seus bebês vieram ao mundo. 3 meninos lindos e saudáveis, anunciou o médico, sua voz transbordando de alegria. Lágrimas de felicidade escorriam pelo rosto de Luísa, enquanto ela segurava seus filhos pela primeira vez. Miguel, Gabriel e Rafael, nomes que ela havia escolhido cuidadosamente, cada um significando um aspecto de força e proteção.
Nos dias que se seguiram, Luísa experimentou uma montanha-russa de emoções. A alegria indescritível de ser mãe se misturava com o cansaço extremo e momentos de dúvida. Mas a cada desafio, ela encontrava uma nova reserva de força que nem sabia que possuía. Zuleika foi uma presença constante, oferecendo apoio, conselhos e muito carinho. Você está se saindo maravilhosamente bem, Luísa, ela dizia, enquanto ajudava com as mamadeiras e trocas de fraldas. Conforme as semanas passavam, Luísa gradualmente encontrou um ritmo. Os trigêmeos cresciam fortes e saudáveis, enchendo a casa de Zuleika com risos e choros. E, surpreendentemente, em meio ao caos dos cuidados com os bebês, Luísa não esqueceu seus sonhos empreendedores. Nas poucas horas de sossego entre as mamadas noturnas, ela rabiscava novos designs, planejava estratégias de marketing e sonhava com o futuro de sua pequena empresa. Sabe, Zuleika, Luísa comentou uma noite enquanto ninava Gabriel, acho que finalmente entendi o que significa ser verdadeiramente forte. A senhora sorriu, ajustando Miguel em seus braços. E o que é, minha querida? É seguir em frente, mesmo quando parece impossível. É criar algo do nada, não apenas esses 3 milagres, ela disse, olhando com amor para seus filhos, mas também um futuro para todos nós. 3 meses após o nascimento dos trigêmeos, Luísa estava pronta para dar o próximo passo. Com a ajuda de Zuleika e o investimento inicial prometido, ela começou a colocar em prática seus planos para a Doce Costura, sua linha de aventais e uniformes para confeiteiros. O início foi modesto. Luísa transformou um canto da sala de Zuleika em seu ateliê improvisado. Ali, entre mamadas e trocas de fraldas, ela costurava, criava e sonhava. Seu primeiro grande desafio veio quando decidiu participar de uma feira de gastronomia local. Com os trigêmeos agora com 4 meses, Luísa se viu diante da tarefa hercúlea de preparar um estande, cuidar dos bebês e apresentar seu trabalho ao público. A noite anterior à feira foi caótica. Enquanto Zuleika cuidava dos meninos, Luísa finalizava os últimos detalhes de suas criações. Suas mãos tremiam de cansaço e nervosismo, mas seus olhos brilhavam com determinação. E se ninguém gostar? Ela murmurou para si mesma, dobrando cuidadosamente um avental decorado com confeitos coloridos. Como se sentisse a apreensão de sua mãe, Rafael começou a chorar. Luísa o pegou no colo, balançando-o suavemente. "Shh, meu amor", ela sussurrou. "Mamãe está nervosa, mas vai dar tudo certo. Temos que ser corajosos, não é?" O dia da feira amanheceu ensolarado. Com a ajuda de Zuleika e de uma babá contratada para o dia, Luísa montou seu pequeno estande. Suas criações, uma mistura única de funcionalidade e beleza, logo começaram a atrair olhares curiosos. "Que ideia encantadora!" exclamou uma confeiteira renomada, examinando um dos aventais. "Nunca vi nada parecido no mercado." À medida que o dia avançava, Luísa se surpreendeu com o interesse em seus produtos. Confeiteiros, donos de padarias e entusiastas da culinária paravam para admirar e, para sua grande alegria, fazer pedidos. No final do dia, exausta, mas radiante, Luísa contou seus pedidos. Ela havia não apenas vendido todo o seu estoque inicial, mas também recebido encomendas que manteriam seu negócio ocupado pelos próximos meses. "Nós conseguimos, meus amores", ela disse aos trigêmeos quando voltou para casa, beijando cada rostinho sonolento. "Mamãe conseguiu." Zuleika, observando a cena com olhos marejados, sentiu uma onda de orgulho. "Você merece todo esse sucesso, Luísa. Sua força e determinação são inspiradoras." Naquela noite, depois de colocar os bebês para dormir, Luísa sentou-se na varanda, olhando para as luzes da cidade. Seu coração estava cheio de gratidão e esperança. O caminho à sua frente ainda era longo e certamente haveria mais desafios, mas ela se sentia preparada para enfrentá-los. Enquanto o vento suave da noite acariciava seu rosto, Luísa fez uma promessa silenciosa a si mesma e a seus filhos. Ela construiria um futuro brilhante para eles, não importando os obstáculos. E quem sabe, um dia ela poderia olhar para trás e ver que sua jornada, com todas as suas dores e alegrias, havia valido cada momento. Com um sorriso nos lábios, Luísa voltou para dentro,
pronta para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. A doce costura era apenas o começo de uma nova e doce aventura. O tempo passou rapidamente para Luísa. Os trigêmeos completaram seu primeiro ano de vida, enchendo a casa de Zuleika com risadas, primeiros passos hesitantes e palavras balbuciadas. Paralelamente, a doce costura florescia, superando as expectativas mais otimistas de Luísa. O sucesso na feira de gastronomia havia sido apenas o começo. O boca a boca entre os profissionais da confeitaria fez com que os pedidos não parassem de chegar. Luísa, com sua criatividade e dedicação, criava designs cada vez mais inovadores, mesclando funcionalidade com beleza. Em uma manhã ensolarada de sábado, enquanto Luísa preparava o café da manhã para os meninos, Zuleika entrou na cozinha com um sorriso misterioso no rosto. "Luísa, querida, acho que você precisa ver isso", disse ela, estendendo uma revista de gastronomia. Com curiosidade, Luísa pegou a revista e seu coração quase parou. Na capa, uma renomada chefe confeiteira posava orgulhosamente usando um dos aventais da doce costura. "Meu Deus!", exclamou Luísa, folheando rapidamente até encontrar a matéria completa. "Não acredito." A reportagem elogiava não apenas a qualidade e o design dos produtos, mas também a história inspiradora por trás da marca. Luísa sentiu lágrimas de alegria se formando em seus olhos enquanto lia. "Ah, isso vai mudar tudo", ela sussurrou, olhando para Zuleika com um misto de excitação e apreensão. E, de fato, mudou. Nos dias que se seguiram, o telefone não parou de tocar. Lojistas queriam estocar seus produtos, chefes famosos faziam encomendas personalizadas e até mesmo uma rede de televisão entrou em contato para uma possível participação em um programa de culinária. O pequeno ateliê improvisado na sala de Zuleika já não era suficiente. Com o coração apertado, mas cheia de gratidão, Luísa percebeu que era hora de expandir. "Zuleika", ela começou hesitante durante o jantar, "acho que chegou a hora de procurar um espaço próprio para a doce costura." A senhora sorriu com compreensão. "Eu sabia que esse dia chegaria, querida. Estou tão orgulhosa de você." Com a bênção de Zuleika e a ajuda de um corretor, Luísa encontrou um espaço perfeito. Uma antiga loja em um bairro movimentado com um apartamento no andar de cima. Era maior do que ela precisava no momento, mas permitiria o crescimento do negócio. A mudança foi um desafio logístico, especialmente com 3 crianças pequenas, mas Luísa enfrentou cada obstáculo com a determinação que se tornara sua marca registrada. No dia da inauguração oficial da loja Doce Costura, Luísa estava radiante. O espaço estava lindamente decorado, com manequins exibindo seus designs mais populares e uma pequena área de café onde os clientes podiam experimentar doces enquanto exploravam a loja. Enquanto cumprimentava clientes e recebia felicitações, Luísa não pôde deixar de refletir sobre sua jornada. De empregada doméstica a empresária de sucesso, de mulher rejeitada a mãe orgulhosa de trigêmeos. Cada desafio a tinha fortalecido, cada obstáculo superado a tinha trazido até ali. No meio da tarde, quando a movimentação na loja estava no auge, a porta se abriu e um rosto familiar entrou. Luísa sentiu seu coração falhar uma batida ao reconhecer Ricardo Albuquerque. Ele parecia mais velho, mais cansado do que ela se lembrava. Seus olhos percorreram a loja com admiração, antes de se fixarem em Luísa. "Luísa", ele disse, sua voz uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguiu identificar. Eu não sabia que era sua loja." Luísa respirou fundo, reunindo toda a sua força interior. "Olá, Ricardo. Bem-vindo à Doce Costura. Em que posso ajudá-lo?" Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado pela compostura dela. "Uma amiga me recomendou este lugar. Disse que fazem os melhores aventais para a confeitaria." "Sua amiga está certa", Luísa respondeu com um sorriso profissional. "Temos uma variedade de opções. Gostaria de ver nossa coleção?" Enquanto mostrava os produtos a Ricardo, Luísa sentia uma tempestade de emoções. Raiva, mágoa, orgulho e uma pitada de algo que ela não queria admitir. Saudade. Mas, acima de tudo, havia uma sensação avassaladora de realização. Ela tinha superado o passado,
construído algo por conta própria. Luísa, Ricardo disse finalmente, sua voz baixa, eu queria me desculpar pelo que aconteceu entre nós. Eu fui um tolo. Luísa o encarou, surpresa com a súbita confissão. Por um momento ela se permitiu lembrar da dor, da rejeição, do medo que sentiu naqueles primeiros dias sozinha. Ricardo, ela começou, sua voz firme. O passado ficou para trás. Eu segui em frente. Construí minha vida. E sou grata por isso. Ele assentiu lentamente, seus olhos percorrendo a loja mais uma vez. Você conseguiu algo incrível aqui, Luísa. Sempre soube que você era especial. Antes que Luísa pudesse responder, um choro familiar ecoou pela loja. Miguel, sempre o mais sensível dos trigêmeos, havia acordado de seu cochilo. Com licença, Luísa disse, dirigindo-se rapidamente para os fundos da loja onde os meninos estavam com a babá. Quando ela voltou carregando Miguel nos braços e seguida por Gabriel e Rafael, que haviam acordado com o barulho do irmão, viu Ricardo parado no mesmo lugar, seus olhos arregalados de surpresa. São seus? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Luísa assentiu, um sorriso orgulhoso em seus lábios. Sim, meus trigêmeos. Miguel, Gabriel e Rafael. Ricardo olhou para as crianças, então para Luísa, uma compreensão dolorosa surgindo em seus olhos. Eles são meus? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Luísa olhou para seus filhos, para o homem diante dela e para a loja que simbolizava tudo que ela havia conquistado. Eles são meus filhos, Ricardo. Ela disse finalmente, sua voz calma, mas firme. Eu os criei, os amei, lutei por eles desde o primeiro dia. Eles são o meu mundo. Ricardo deu um passo à frente, sua mão estendida como se quisesse tocar as crianças, mas parou, incerto. Luísa, eu não sabia. Se você soubesse, o que teria feito? Luísa perguntou, não com raiva, mas com genuína curiosidade. Teria ficado comigo por obrigação? Teria nos dado dinheiro e seguido sua vida? Ricardo não tinha resposta. Ele olhou para os meninos, que o encaravam com curiosidade inocente. E então, de volta para Luísa. Eu cometi um erro terrível, não foi? Luísa suspirou, ajustando Miguel em seus braços. O passado é passado, Ricardo. O que importa é o aqui e agora. E agora eu tenho uma loja para administrar e 3 filhos maravilhosos para criar. Naquele momento, como se sentissem a tensão no ar, os trigêmeos começaram a fazer barulho, exigindo atenção. Luísa sorriu para eles, momentaneamente esquecendo a presença de Ricardo. Está bem, meus amores, ela disse carinhosamente. Mamãe está aqui. Quando ela olhou de volta para Ricardo, viu uma mistura de emoções em seus olhos, arrependimento, admiração e talvez um pouco de inveja pela vida que ele poderia ter tido. Luísa, ele disse finalmente, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas posso fazer parte da vida deles, de alguma forma? Luísa olhou para seus filhos, para a loja ao seu redor e então de volta para Ricardo. Era uma decisão que mudaria tudo, mais uma vez. Mas agora, ela se sentia preparada para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Vamos conversar, ela disse finalmente. Não por mim nem por você, mas por eles. Eles merecem saber sobre suas origens quando chegar a hora certa. Enquanto Ricardo assentia, visivelmente emocionado, Luísa sentiu uma onda de paz a envolver. Não importava o que o futuro reservasse. Ela sabia que tinha força para enfrentá-lo. Com seus filhos, seu negócio em crescimento e a sabedoria que havia adquirido ao longo de sua jornada, Luísa estava pronta para o próximo capítulo de sua vida. A doce costura continuava a florescer, assim como sua criadora. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Luísa abraçou seus filhos, grata por cada desafio que a trouxera até ali. Os meses que se seguiram à reaparição de Ricardo foram um turbilhão de emoções e mudanças para Luísa. A doce costura continuava a prosperar, exigindo cada vez mais de seu tempo e energia. Ao mesmo tempo, ela se via navegando nas águas turbulentas de um novo arranjo familiar. Ricardo, ansioso para fazer parte da vida dos trigêmeos, começou com visitas curtas e supervisionadas.
No início, Luísa estava apreensiva, temendo que a presença dele pudesse de alguma forma perturbar a estabilidade que ela havia trabalhado tão duro para construir. Numa tarde ensolarada de domingo, enquanto observava Ricardo brincando com os meninos no parque, Luísa sentiu uma mão gentil em seu ombro. Era Zuleika, que havia se tornado uma presença constante e reconfortante em suas vidas. "Como você está se sentindo com tudo isso, querida?" perguntou a senhora, seus olhos sábios estudando o rosto de Luísa. Luísa suspirou, seus olhos nunca deixando as crianças. "É complicado, Zuleika. Por um lado, fico feliz que os meninos tenham a chance de conhecer o pai. Por outro, você teme que ele possa magoá-los como magoou você." Zuleika completou suavemente. Luísa assentiu, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. "E se ele decidir que não quer mais fazer parte da vida deles? Como explico isso para 3 crianças de 4 anos? Zuleika abraçou Luísa, oferecendo o conforto que só uma figura materna poderia. "Minha querida, a vida não vem com garantias, mas você já provou ser mais forte do que qualquer desafio que surgiu em seu caminho. Seja qual for o resultado, você vai lidar com isso como sempre fez." As palavras de Zuleika trouxeram um pouco de paz ao coração turbulento de Luísa. Ela respirou fundo, tentando se concentrar no presente, nos risos de seus filhos ecoando pelo parque. Enquanto isso, a doce costura continuava a crescer. A pequena loja de Luísa havia se transformado em um ponto de referência para confeiteiros de todo o Brasil. Pedidos chegavam de todo o país e até mesmo do exterior. Um dia, enquanto Luísa estava ocupada atendendo clientes, uma mulher elegante entrou na loja. Havia algo familiar nela, mas Luísa não conseguia identificar exatamente o que. "Bem-vinda à Doce Costura", Luísa cumprimentou com um sorriso profissional. "Em que posso ajudá-la?" A mulher sorriu de volta, seus olhos percorrendo a loja com interesse. "Na verdade, estou aqui para falar sobre negócios. Meu nome é Helena Albuquerque, sou a irmã de Ricardo." Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Helena Albuquerque. Ela se lembrava vagamente de ouvir sobre ela durante seu tempo na mansão dos Albuquerque. A irmã mais velha de Ricardo, uma empresária bem-sucedida que raramente era mencionada nas conversas familiares. "Senhorita Albuquerque", Luísa conseguiu dizer, mantendo a compostura. "É um prazer conhecê-la. Como posso ajudá-la?" Helena sorriu, um brilho de admiração em seus olhos. "Primeiro, deixe-me dizer que estou impressionada com o que você construiu aqui, Luísa. Seu talento e determinação são evidentes em cada detalhe." Luísa sentiu um misto de orgulho e apreensão. "Obrigada. Tem sido uma jornada e tanto." "Imagino que sim", Helena concordou. "E é por isso que estou aqui. Tenho uma proposta para você." Nos minutos seguintes, Helena explicou que estava interessada em investir na Doce Costura, com o objetivo de expandir a marca para o mercado internacional. Ela falou sobre lojas em Nova York, Paris e Tóquio, sobre uma linha de produtos ampliada e sobre o potencial de transformar a pequena empresa de Luísa em um império. Luísa ouviu tudo em silêncio, sua mente girando com as possibilidades e os riscos. Quando Helena terminou, ela respirou fundo antes de responder. "Sua oferta é muito generosa, senhorita Albuquerque, mas preciso de tempo para pensar. Isso mudaria tudo, não apenas para mim, mas para meus filhos também." Helena assentiu compreensivamente. "Claro, entendo completamente. Tome o tempo que precisar. Mas saiba que não estou aqui apenas como uma investidora. Também estou aqui como alguém que admira o que você conquistou e como uma tia que gostaria de conhecer seus sobrinhos." As palavras de Helena pegaram Luísa de surpresa. Ela estudou o rosto da mulher à sua frente, procurando por qualquer sinal de falsidade, mas só encontrou sinceridade. "Os meninos, eles significam tudo para mim", Luísa disse suavemente. "Eu sei", Helena respondeu com um sorriso gentil. "Ricardo me contou sobre eles e sobre você, sobre como ele cometeu o maior erro de sua vida ao deixá-la ir." Luísa sentiu seu coração apertar. "Muito mudou desde então." "Sim, mudou", Helena concordou. "Você construiu algo incrível aqui, Luísa. Não apenas este negócio, mas uma vida para você e seus filhos. Estou oferecendo uma oportunidade de expandir isso,
de criar um legado ainda maior para eles. Enquanto Helena se despedia, prometendo entrar em contato em alguns dias, Luísa se viu em um turbilhão de emoções. A oferta de Helena era tentadora, oferecendo possibilidades que ela mal ousara sonhar. Mas também trazia consigo o peso do passado, as complicações de se envolver mais profundamente com a família Albuquerque. Naquela noite, depois de colocar os trigêmeos para dormir, Luísa sentou-se na varanda de seu apartamento, olhando para as luzes da cidade. Ela pensou em sua jornada, nas lutas e triunfos que a trouxeram até ali. Pensou em seus filhos, em seu futuro e no império que poderia construir para eles. Mas também pensou nos riscos, nas complicações que poderiam surgir ao misturar negócios com uma família que uma vez a havia magoado tão profundamente. Enquanto a noite avançava, Luísa sabia que tinha uma decisão crucial a tomar. Uma decisão que não afetaria apenas seu futuro, mas o de seus filhos também. Com um suspiro, ela se levantou e entrou, determinada a dormir um pouco antes de enfrentar as escolhas que a aguardavam no dia seguinte. O futuro era incerto, mas Luísa estava pronta para enfrentá-lo, fosse qual fosse o caminho que escolhesse. Com a força que havia cultivado ao longo dos anos e o amor incondicional por seus filhos como bússola, ela sabia que encontraria o caminho certo. Os dias que se seguiram à visita de Helena Albuquerque foram um turbilhão para Luísa. Ela se viu dividida entre a empolgação das possibilidades que o investimento poderia trazer e o medo de perder o controle sobre o negócio que construiu com tanto esforço. Numa tarde ensolarada, enquanto os trigêmeos brincavam no parquinho do condomínio sob os olhos atentos da babá, Luísa decidiu buscar conselho com a pessoa em quem mais confiava, Zuleika. Zuleika, começou Luísa, sentando-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá fumegante. Preciso de sua sabedoria. A senhora sorriu gentilmente, colocando uma mão reconfortante sobre a de Luísa. O que está perturbando seu coração, querida? Luísa então contou sobre a visita de Helena, a proposta de investimento e todas as suas dúvidas e receios. Zuleika ouviu atentamente, seus olhos sábios nunca deixando o rosto de Luísa. Minha querida, Zuleika começou depois que Luísa terminou. Você construiu algo maravilhoso com a doce costura. Mas lembre-se, um negócio é como uma planta. Às vezes precisa de mais espaço para continuar crescendo. Luísa assentiu, pensativa. Mas e se eu perder o controle? E se eles mudarem tudo que tornava a doce costura especial? Zuleika sorriu. Luísa, o que torna a doce costura especial é você. Seu talento, sua visão, sua paixão. Ninguém pode tirar isso de você. A questão é, você está pronta para compartilhar um pouco desse controle para ver sua criação alcançar novos horizontes? As palavras de Zuleika ecoaram na mente de Luísa por dias. Ela passou noites em claro, pesando prós e contras, imaginando futuros possíveis para ela, seus filhos e seu negócio. Finalmente, após uma semana de reflexão intensa, Luísa tomou sua decisão. Ela marcou um encontro com Helena em um café próximo à loja. Senhorita Albuquerque, Luísa começou, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. Agradeço muito sua oferta. Depois de muito pensar, decidi que gostaria de prosseguir com o investimento, mas com algumas condições. Helena sorriu claramente satisfeita. Eu esperava que você dissesse isso. Quais são suas condições? Primeiro, Luísa continuou, quero manter o controle criativo total sobre os designs e a qualidade dos produtos. Segundo, quero garantias de que a expansão será gradual e sustentável. E terceiro, quero que uma porcentagem dos lucros seja destinada a um fundo de educação para meus filhos e para programas de capacitação para mulheres empreendedoras. Helena ouviu atentamente, seu sorriso se alargando a cada palavra de Luísa. Impressionante, ela disse quando Luísa terminou. Você não apenas construiu um negócio de sucesso, mas tem uma visão clara para seu futuro. Aceito suas condições, Luísa. Acho que seremos ótimas parceiras. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Advogados foram contratados, contratos foram redigidos e assinados, e os planos para a expansão da doce costura começaram a tomar forma. Em meio a toda essa agitação, Luísa recebeu uma ligação inesperada de Ricardo. Luísa, ele disse, sua voz tensa ao telefone.
Preciso falar com você, é importante. Eles se encontraram no mesmo parque onde Ricardo costumava brincar com os trigêmeos. Quando Luísa chegou, encontrou Ricardo sentado em um banco, parecendo agitado e preocupado. O que houve, Ricardo? Luísa perguntou, sentando-se ao lado dele. Ricardo respirou fundo antes de falar. Luísa, eu descobri algo sobre meu pai. Algo terrível. Nos minutos seguintes, Ricardo revelou que havia encontrado documentos que provavam o envolvimento de seu pai, Augusto Albuquerque, em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro em larga escala. Eu não sei o que fazer, Luísa, Ricardo confessou, parecendo perdido. Se eu denunciar, isso vai destruir minha família. Se eu ficar em silêncio, serei cúmplice. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela se lembrou dos documentos que Zuleika havia guardado por tantos anos, prova das atividades ilícitas dos Albuquerque. Ricardo, ela disse suavemente, há algo que você precisa saber. Luísa então contou a Ricardo sobre os documentos que Zuleika possuía, explicando como a antiga empregada havia testemunhado e documentado as atividades corruptas da família ao longo dos anos. Ricardo ouviu tudo em choque, seu rosto alternando entre expressões de surpresa, raiva e, finalmente, resignação. O que você acha que devo fazer, Luísa? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Luísa olhou para o homem ao seu lado, o pai de seus filhos, o homem que uma vez a havia magoado profundamente, mas que agora buscava fazer a coisa certa. Acho que você já sabe a resposta, Ricardo, ela disse gentilmente. Às vezes temos que enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, para podermos seguir em frente. Ricardo assentiu lentamente, uma nova determinação surgindo em seus olhos. Você está certa. Não posso mais ser cúmplice disso. Preciso expor a verdade, não importa as consequências. Enquanto o sol se punha sobre o parque, Luísa e Ricardo permaneceram sentados em silêncio, contemplando as mudanças sísmicas que estavam prestes a acontecer em suas vidas. Luísa pensou em seus filhos, na doce costura, e no futuro incerto que se desenrolava à sua frente. Mas em meio a toda a incerteza, ela sentiu uma onda de calma a envolver. Não importava o que viesse, ela estava pronta para enfrentar. Com um último olhar para Ricardo, Luísa se levantou. Vamos enfrentar isso juntos, ela disse, estendendo a mão para ele. Pelo bem dos nossos filhos e pelo futuro que queremos construir para eles. Ricardo pegou sua mão, levantando-se também. Juntos eles caminharam para fora do parque, prontos para enfrentar as tempestades que viriam, sabendo que no final, a verdade e a integridade prevaleceriam. Os dias que se seguiram à conversa no parque foram intensos e carregados de tensão. Ricardo, com o apoio de Luísa, começou a preparar a exposição dos crimes de seu pai. Eles sabiam que as consequências seriam devastadoras não apenas para Augusto Albuquerque, mas para toda a família e seus negócios. Enquanto isso, Luísa continuava a trabalhar na expansão da doce costura com Helena. As duas mulheres haviam desenvolvido uma parceria surpreendentemente harmoniosa, com Helena respeitando a visão criativa de Luísa e Luísa aprendendo rapidamente sobre os aspectos mais complexos dos negócios internacionais. Numa tarde particularmente agitada, enquanto Luísa finalizava os detalhes para a abertura da primeira loja internacional da doce costura em Nova York, ela recebeu uma ligação frenética de Ricardo. Luísa, ele sabe, Ricardo disse, sua voz tremendo. Meu pai descobriu que estamos reunindo evidências contra ele. Ele está furioso e ameaçando tomar medidas drásticas. O coração de Luísa disparou. Ricardo, você está seguro? E os meninos? Eu estou bem, mas estou preocupado com você e as crianças. Meu pai, ele não tem limites quando se sente ameaçado. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou pela janela de seu escritório, observando os trigêmeos brincando no pequeno playground que ela havia instalado nos fundos da loja. Miguel, Gabriel e Rafael, alheios ao perigo que se aproximava, riam e corriam sob o sol da tarde. O que devemos fazer? Luísa perguntou, sua mente já calculando possíveis planos de ação. Precisamos agir rápido, Ricardo respondeu. Vou levar as evidências para as autoridades hoje mesmo. Mas você e as crianças precisam ficar em segurança. Meu pai pode tentar usar vocês contra mim. Luísa assentiu.
mesmo sabendo que Ricardo não podia vê-la. Entendo. Vou ligar para Zuleika e pedir que ela fique com os meninos. Quanto a mim, tenho uma ideia. Após desligar, Luísa imediatamente colocou seu plano em ação. Ela ligou para Zuleika, explicando rapidamente a situação e pedindo que a senhora buscasse os trigêmeos e os levasse para um local seguro. Em seguida, contatou Helena. Helena, preciso de sua ajuda, Luísa disse assim que a outra atendeu. Está acontecendo algo sério com a família Albuquerque e preciso de um lugar seguro para ficar por alguns dias. Helena, para o alívio de Luísa, não fez muitas perguntas. Tenho um apartamento seguro no centro. Raramente o uso. Vou mandar o endereço e as chaves para você imediatamente. Com os trigêmeos seguros com Zuleika e um refúgio garantido, Luísa se preparou para o que sabia que seria uma batalha difícil. As horas seguintes foram um turbilhão. Ricardo entregou as evidências às autoridades, desencadeando uma série de eventos que abalaram os alicerces do Império Albuquerque. Notícias sobre a corrupção na empresa começaram a vazar para a imprensa, causando um escândalo que se espalhou rapidamente. Luísa, escondida no apartamento de Helena, acompanhava tudo pelos noticiários, seu coração apertado de preocupação. Ela pensava em seus filhos, em Ricardo, e no futuro incerto que os aguardava. No terceiro dia de seu esconderijo, Luísa recebeu uma visita inesperada. Helena apareceu no apartamento, seu rosto normalmente composto mostrando sinais de estresse. Luísa, ela começou, sentando-se pesadamente no sofá. As coisas estão piores do que imaginávamos. Meu pai, ele está fora de controle. Luísa sentiu um nó se formar em seu estômago. O que você quer dizer? Helena suspirou profundamente antes de continuar. Ele está ameaçando expor segredos de todos na família, incluindo coisas sobre você e os trigêmeos. Ele diz que se vai cair, vai levar todo mundo junto. Luísa sentiu o sangue gelar em suas veias. A ideia de seus filhos serem arrastados para esse escândalo, de terem suas vidas expostas publicamente, era aterrorizante. O que podemos fazer? Luísa perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Helena olhou diretamente nos olhos de Luísa, uma determinação feroz brilhando em seu olhar. Vamos enfrentá-lo. Juntas. Chega de nos escondermos. Chega de permitir que ele controle nossas vidas com medo e ameaças. Luísa sentiu uma onda de gratidão e admiração por Helena. Esta mulher, que ela mal conhecia há alguns meses, estava disposta a arriscar tudo para protegê-la e a seus filhos. Você tem razão, Luísa disse endireitando os ombros. Não podemos deixar que ele continue ditando nossas vidas. É hora de tomarmos o controle. As duas mulheres passaram as horas seguintes planejando. Elas decidiram que iriam a público, contando sua versão da história antes que Augusto Albuquerque pudesse distorcê-la. Luísa falaria sobre sua experiência trabalhando para a família, sobre seu relacionamento com Ricardo e sobre como ela havia construído sua própria vida e negócio, apesar dos obstáculos. Na manhã seguinte, Luísa e Helena deram uma entrevista coletiva. Diante de uma sala lotada de jornalistas, Luísa contou sua história com coragem e dignidade. Ela falou sobre as dificuldades que enfrentou, sobre o amor pelos seus filhos e sobre como a doce costura nasceu de sua determinação em criar um futuro melhor. Não estou aqui para buscar vingança ou para prejudicar ninguém, Luísa concluiu, sua voz firme. Estou aqui para contar a verdade e para mostrar que é possível superar adversidades e construir algo positivo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Enquanto as câmeras piscavam e os repórteres faziam perguntas, Luísa sentiu uma sensação de paz a envolver. Ela havia enfrentado seus medos, contado sua verdade, e ao fazê-lo, havia se libertado do passado que por tanto tempo a assombrou. Ao final da entrevista, enquanto deixava o local, Luísa recebeu uma mensagem de Zuleika. Estamos orgulhosos de você, querida. Os meninos estão bem e mal podem esperar para ver a mamãe deles na TV. Com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto, Luísa saiu para enfrentar o mundo, pronta para o que quer que o futuro reservasse. Ela sabia que a batalha não estava terminada, que haveria mais desafios pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente livre e em paz consigo mesma.
As semanas que se seguiram à entrevista coletiva foram um turbilhão de emoções e eventos para Luísa e todos ao seu redor. O escândalo envolvendo a família Albuquerque dominava as manchetes, e o império que Augusto havia construído começava a desmoronar sob o peso das investigações e acusações. Luísa, agora de volta à sua rotina com os trigêmeos, observava tudo com um misto de alívio e apreensão. Ela havia feito sua parte, contado sua verdade, mas as repercussões continuavam a se desenrolar de maneiras que ela não poderia ter previsto. Uma tarde, enquanto ajudava os meninos com uma pintura a dedo na cozinha de seu apartamento, Luísa recebeu uma ligação de Helena. Luísa. A voz de Helena soava cansada, mas determinada. Precisamos conversar. Posso passar aí mais tarde. Horas depois, com os trigêmeos já na cama, Luísa recebeu Helena em sua sala. A mulher que entrou parecia ter envelhecido anos em apenas algumas semanas, o estresse dos eventos recentes claramente visível em seu rosto. As coisas estão piores do que imaginávamos. Helena começou sentando-se pesadamente no sofá. A empresa está à beira do colapso. Meu pai, ele foi preso ontem à noite. Luísa sentiu um aperto no peito. Apesar de tudo que Augusto Albuquerque havia feito, era difícil não sentir uma pontada de compaixão. E Ricardo? Luísa perguntou suavemente. Helena suspirou. Ele está cooperando totalmente com as autoridades. Isso deve ajudar seu caso, mas o futuro é incerto para todos nós. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras de Helena pairando entre elas. Luísa. Helena finalmente quebrou o silêncio. Vim aqui porque, em meio a todo esse caos, a Doce Costura é um farol de esperança. Seu negócio, sua integridade, é algo que podemos usar para reconstruir, para fazer algo bom surgir de toda essa bagunça. Luísa olhou para Helena surpresa. O que você tem em mente? Nos minutos seguintes, Helena delineou um plano audacioso. Ela propôs usar parte dos ativos da família Albuquerque, que não estavam sob investigação, para expandir a Doce Costura, não apenas como uma marca de moda, mas como um programa de treinamento e empoderamento para mulheres em situações vulneráveis. Pense nisso, Helena disse, seus olhos brilhando com uma paixão que Luísa nunca havia visto antes. Podemos usar sua história, sua experiência, para ajudar outras mulheres a se reerguerem, a construírem seus próprios negócios. Luísa sentiu seu coração acelerar com as possibilidades. Era uma chance não apenas de expandir seu negócio, mas de criar um impacto real, de transformar vidas. É uma ideia incrível, Helena. Luísa respondeu, um sorriso se formando em seus lábios. Mas como faríamos isso funcionar? As horas seguintes foram passadas em uma discussão animada, com Luísa e Helena esboçando planos, imaginando possibilidades e sonhando com um futuro que há apenas alguns meses pareceria impossível. Nos dias que se seguiram, Luísa se viu mergulhada em um turbilhão de atividade. Além de gerenciar a expansão internacional da Doce Costura, ela agora trabalhava em estreita colaboração com Helena para desenvolver o programa de treinamento. O primeiro centro de capacitação foi inaugurado 3 meses depois, em uma antiga fábrica reformada na periferia de São Paulo. Luísa estava lá cortando a fita de inauguração, com os trigêmeos ao seu lado, e cercada por um grupo de mulheres ansiosas para começar sua jornada de aprendizado e crescimento. Bem-vindas à nova Doce Costura, Luísa disse, sua voz embargada de emoção. Este lugar não é apenas um centro de treinamento, é um lugar de sonhos, de segundas chances, de transformação. Cada uma de vocês tem uma história, assim como eu tive. E cada uma de vocês tem o poder de reescrever essa história, de criar um novo capítulo cheio de possibilidades. Enquanto Luísa falava, ela viu rostos se iluminarem com esperança, olhos brilharem com determinação. Ela viu em cada uma daquelas mulheres um reflexo de si mesma, anos atrás, quando deixou a mansão dos Albuquerque com nada além de sua coragem e determinação. Naquela noite, depois de colocar os trigêmeos para dormir, Luísa sentou-se na varanda de seu apartamento, refletindo sobre a jornada incrível que a havia trazido até ali. Ela pensou em todos os obstáculos que havia superado, em todas as pessoas que a haviam ajudado ao longo do caminho, Zuleika, Helena e até mesmo Ricardo,
que agora estava trabalhando para reparar os danos causados por sua família. Um movimento chamou sua atenção e Luísa viu uma estrela cadente cortando o céu noturno. Ela sorriu, lembrando-se de como costumava fazer pedidos quando via uma estrela cadente em sua infância. Não preciso fazer um pedido esta noite, ela sussurrou para si mesma. Já tenho tudo o que poderia desejar. Com o coração cheio de gratidão e os olhos fixos no futuro brilhante que se desenhava à sua frente, Luísa sentiu uma paz profunda a envolver. Ela sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas também sabia que estava pronta para enfrentá-los. A Doce Costura não era mais apenas um negócio, era um símbolo de esperança, de renovação, de segundas chances. E Luísa, a menina que uma vez sonhou em meio às dificuldades, agora era a mulher que ajudava outras a realizarem seus próprios sonhos. Com um último olhar para o céu estrelado, Luísa entrou, pronta para descansar e enfrentar o novo dia que viria, repleto de possibilidades e promessas de um futuro doce e brilhante. 5 anos se passaram desde a inauguração do primeiro centro de capacitação da Doce Costura. O que começou como um único espaço em São Paulo havia se transformado em uma rede de centros espalhados por todo o Brasil, cada um deles um farol de esperança e oportunidade para mulheres em busca de um recomeço. Luísa, agora com 35 anos, observava com orgulho o império que havia construído. A Doce Costura não era mais apenas uma marca de aventais e uniformes, era um movimento, uma força de mudança na vida de milhares de mulheres. Numa manhã ensolarada de sábado, Luísa se preparava para um evento especial. Era o dia da formatura da primeira turma do programa de empreendedorismo avançado da Doce Costura, um curso de 2 anos que ela havia desenvolvido em parceria com uma renomada universidade. Enquanto ajeitava a gravata borboleta de Miguel, agora com 9 anos, Luísa não pôde deixar de sorrir ao ver o reflexo de sua família no espelho. Gabriel e Rafael, também impecavelmente vestidos, brincavam com um jogo de tabuleiro na cama, enquanto Zuleika, agora uma avó coruja para os trigêmeos, supervisionava tudo com um sorriso no rosto. "Mamãe", Miguel disse, seus olhos brilhando de curiosidade, "você vai contar a história de novo hoje?" Luísa sorriu, passando a mão pelos cabelos do filho. "Sim, meu amor. Acho que é uma história importante para todas as formandas ouvirem." "Eu gosto quando você conta", Rafael comentou, levantando os olhos do jogo. "Faz a gente lembrar de onde viemos." O coração de Luísa se encheu de amor e orgulho. Seus filhos, apesar da tenra idade, já compreendiam a importância de sua jornada, do legado que ela estava construindo. Chegando ao auditório onde a cerimônia seria realizada, Luísa foi recebida por uma onda de aplausos. As formandas, todas vestindo os aventais personalizados da Doce Costura, olhavam para ela com admiração e gratidão. Ao subir ao palco para fazer seu discurso, Luísa sentiu uma emoção familiar a envolver. Ela olhou para a plateia, vendo não apenas as formandas, mas também suas famílias, representantes de empresas parceiras e, para sua surpresa, Ricardo, sentado discretamente no fundo do auditório. "Queridas formandas, familiares e amigos", Luísa começou, sua voz firme e calorosa. "Há 10 anos eu estava em uma situação que muitas de vocês conhecem bem. Sozinha, assustada, sem saber o que o futuro reservava para mim e para meus filhos ainda não nascidos." Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Mas naquele momento de desespero, eu descobri uma força que não sabia que possuía. Uma força que cada uma de vocês também possui. Luísa então contou sua história, não omitindo nenhum detalhe difícil, mas também enfatizando cada triunfo, cada pequena vitória que a levou até ali. "A Doce Costura nasceu não apenas de minha necessidade de sobreviver, mas de meu desejo de criar algo significativo, algo que pudesse ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria força." Enquanto falava, Luísa viu lágrimas nos olhos de muitas formandas, reconhecimento em seus rostos. Ela viu esperança, determinação e, acima de tudo, orgulho. "Hoje, vocês não estão apenas se formando em um curso. Vocês estão se juntando a uma comunidade, a uma família. Cada uma de vocês carrega consigo o poder de mudar, não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de todos ao seu redor.
Ao concluir seu discurso, o auditório explodiu em aplausos. Luísa desceu do palco para abraçar cada uma das formandas, trocando palavras de encorajamento e promessas de apoio contínuo. Mais tarde, durante a recepção, Luísa foi surpreendida por Ricardo, que se aproximou timidamente. "Luísa", ele disse, sua voz baixa, "seu discurso foi incrível. Feus, eu queria te dizer o quanto estou orgulhoso de tudo que você conquistou." Luísa olhou para o homem à sua frente, vendo não mais o jovem arrogante que a havia magoado, mas um pai que estava tentando fazer a coisa certa. "Obrigada, Ricardo", ela respondeu com um sorriso gentil. "Espero que os meninos possam se orgulhar de nós dois um dia." Naquele momento, os trigêmeos vieram correndo, animados para contar à mãe sobre as novas amigas que haviam feito, filhas das formandas. Vendo seus filhos interagindo com as crianças das mulheres que ela havia ajudado, Luísa sentiu uma onda de emoção a envolver. Este era o verdadeiro legado da Doce Costura. Não apenas os negócios, não apenas os centros de capacitação, mas as vidas que estavam sendo transformadas, as gerações que estavam sendo impactadas. Enquanto a festa continuava ao seu redor, Luísa se permitiu um momento de reflexão. Ela pensou em todas as mulheres que haviam passado pelos programas da Doce Costura, em todas as vidas que haviam sido tocadas. Pensou em Zuleika, que havia se tornado não apenas uma avó para seus filhos, mas uma mentora para muitas das mulheres nos centros de capacitação. Pensou em Helena, que havia encontrado um novo propósito ajudando a expandir o alcance da Doce Costura internacionalmente. E pensou em si mesma na jornada incrível que a havia levado até ali. De empregada doméstica a empresária de sucesso, de mãe solo assustada a mentora e inspiração para milhares. O futuro, Luísa percebeu, estava cheio de possibilidades. A Doce Costura continuaria a crescer, a tocar mais vidas, a criar mais oportunidades. E ela estaria lá, guiando cada passo, sempre lembrando de onde veio e sonhando com onde poderia chegar. Com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão, Luísa voltou para a festa, pronta para celebrar não apenas as conquistas do passado, mas as promessas do futuro. Um futuro que, graças à sua coragem e determinação, seria mais doce e brilhante para incontáveis mulheres ao redor do mundo. 10 anos se passaram desde aquela formatura memorável. A Doce Costura havia se transformado em um fenômeno global, com centros de capacitação em diversos países e uma linha de produtos que ia muito além dos aventais e uniformes iniciais. Luísa, agora com 45 anos, estava de pé diante do espelho em seu escritório na sede da empresa em São Paulo. Ela ajustava o colar que seus filhos, agora com 19 anos, haviam lhe dado de presente de aniversário no mês anterior. O reflexo que via era o de uma mulher confiante, realizada, com pequenas linhas de expressão que contavam a história de uma vida vivida com intensidade e propósito. Hoje era um dia especial. A Doce Costura estava prestes a lançar sua maior iniciativa até então, uma fundação global dedicada a promover o empreendedorismo feminino em comunidades carentes ao redor do mundo. Enquanto se preparava para a coletiva de imprensa, Luísa não pôde deixar de refletir sobre a jornada incrível que a trouxe até ali. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", ela chamou. Zuleika entrou, agora uma senhora de 80 anos, mas ainda com o mesmo brilho nos olhos e a mesma energia que Luísa se lembrava de tantos anos atrás. "Está pronta, minha querida?", Zuleika perguntou com um sorriso carinhoso. Luísa assentiu, sentindo uma onda de gratidão por esta mulher que havia sido seu pilar de apoio por tantos anos. "Mais do que pronta, Zuleika. Graças a você." As duas mulheres se abraçaram, um momento de silêncio compreensivo passando entre elas. Ao chegarem ao auditório, Luísa foi recebida por uma onda de aplausos. O lugar estava lotado. Jornalistas, parceiros de negócios, beneficiárias dos programas da Doce Costura e, é claro, sua família. Na primeira fila, ela viu seus filhos. Miguel, Gabriel e Rafael, jovens homens agora, olhavam para ela com orgulho evidente. Ao lado deles, para sua surpresa, estava Ricardo. Os anos haviam suavizado as tensões entre eles e agora compartilhavam um respeito mútuo e um compromisso com o bem-estar de seus filhos. Helena,
agora CEO da divisão internacional da Doce Costura, fez as honras de apresentar Luísa. Sua voz transbordava de admiração ao falar sobre a jornada da empresa e de sua fundadora. Quando Luísa subiu ao palco, o silêncio era palpável. Todos esperavam ansiosos para ouvir o que ela tinha a dizer. Há 20 anos, Luísa começou, sua voz firme e clara. Eu era uma mulher assustada, grávida e sem perspectivas. Hoje estou diante de vocês não como uma história de sucesso individual, mas como a representante de milhares de mulheres que encontraram sua força, sua voz e seu propósito através da Doce Costura. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia. A fundação que lançamos hoje é mais do que uma iniciativa filantrópica. É um compromisso com um futuro onde cada mulher, não importa sua origem ou circunstâncias, tenha a oportunidade de escrever sua própria história de sucesso. Luísa então detalhou os planos da fundação. Programas de microcrédito, mentoria global, parcerias com universidades e muito mais. Cada aspecto foi cuidadosamente planejado para maximizar o impacto e criar mudanças duradouras. Mas o verdadeiro poder desta fundação, ela continuou, não está nos programas ou no dinheiro. Está na rede de mulheres que criamos. Cada beneficiária se torna uma mentora. Cada história de sucesso inspira dezenas de outras. Ao concluir seu discurso, Luísa sentiu uma emoção avassaladora. Ela olhou para seus filhos, para Zuleika, para as mulheres na plateia cujas vidas haviam sido transformadas pela Doce Costura. Este é apenas o começo, ela disse, sua voz embargada de emoção. Juntas, vamos continuar a escrever uma história de empoderamento, solidariedade e sucesso. Uma história doce, costurada com os fios da determinação e do amor. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Luísa desceu do palco para ser imediatamente envolvida em um abraço caloroso de seus filhos. Estamos tão orgulhosos de você, mãe, Miguel disse, lágrimas nos olhos. Gabriel acrescentou, você mudou o mundo, sabia? Rafael, sempre o mais emotivo dos três, apenas a abraçou mais forte. Nos momentos que se seguiram, Luísa foi cercada por jornalistas, parceiros de negócios e beneficiárias do programa, todos querendo uma palavra, uma foto, um momento com a mulher que havia se tornado um símbolo de resiliência e sucesso. Mais tarde, quando a agitação diminuiu, Luísa se encontrou sozinha por um momento em seu escritório. Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade que um dia a havia intimidado e que agora parecia pequena diante do alcance global de seus sonhos. Seus olhos pousaram em uma foto emoldurada em sua mesa. Ela e Zuleika, de pé na pequena cozinha onde tudo começou, segurando o primeiro avental da Doce Costura. Ao lado, uma foto recente de seus filhos, sorridentes e confiantes. Luísa sorriu, sentindo uma profunda sensação de realização. Ela havia transformado sua vida, mas mais importante, havia criado um legado que continuaria a transformar vidas muito depois que ela se fosse. Um suave bater na porta a tirou de seus pensamentos. Era Zuleika, sorrindo gentilmente. Vamos, querida, ela disse. Tem uma festa de comemoração esperando por você. E ouvi dizer que os trigêmeos prepararam uma surpresa especial. Luísa riu, sentindo-se ao mesmo tempo a poderosa empresária que havia se tornado e a jovem mãe que uma vez tremeu diante do desconhecido. Estou indo, ela respondeu, dando uma última olhada para a cidade lá fora. Enquanto caminhava ao lado de Zuleika, Luísa sentiu uma profunda gratidão por cada desafio, cada obstáculo que havia enfrentado. Cada um deles a havia tornado mais forte, mais compassiva, mais determinada a fazer a diferença. O futuro, ela sabia, traria novos desafios e oportunidades. Mas agora, mais do que nunca, Luísa estava pronta para enfrentá-los. Com a força de sua família, a inspiração de milhares de mulheres cujas vidas ela havia tocado e a doçura do sucesso em seus lábios, ela sabia que o melhor ainda estava por vir. A história da Doce Costura, assim como a história de Luísa, estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o começo de um novo e emocionante capítulo.